Boa noite, irmãos e amigos, sejam bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração da PIB Guaianazes. Eu sou o pastor Rony e agradeço imensamente a sua participação. Esse momento novo, esse momento difícil, onde tudo é muito novo, tudo é muito difícil, mas nós vamos aprender a viver o novo juntos. Se você procurava algo novo, o mundo está vivenciando algo novo. E nós, como igreja, queremos continuar nos reunindo, mesmo que de forma virtual, nesse novo formato, para adorar o nosso Deus. Pois Ele é o único que é digno de ser louvado e adorado. E eu quero convidar você, nesse momento, ao iniciar o nosso culto, você que está aí com a sua família reunida, pegue seu filho, sua esposa, junte-se no mesmo ambiente. Fiquem juntinhos e nós vamos orar. Nós temos o hábito de ficar um num local, outro no outro. Não, vamos se juntar, queridos. Esse é o momento que nós precisamos estar juntos. E nós vamos orar, e nós vamos louvar, e nós vamos clamar ao Senhor. Deus vai falar com você nesta noite, através da sua palavra. Então, nesse momento, eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, para nós orarmos pelo Brasil, pelo mundo, pelas nossas vidas, por essa situação. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nós queremos clamar, queremos invocar o Teu nome, queremos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. O Senhor é o nosso Deus, só a Ti nós podemos encontrar refúgio no momento da angústia. Por isso nós estamos reunidos, Pai. Não podemos estar de forma presencial, mas estamos conectados, reunidos juntos. E queremos nos colocar diante do Senhor. Que o Teu nome seja adorado. Que possamos cantar canções e alegrar o Teu coração, Pai. E também, Pai, que o Senhor ouça e tenha misericórdia do Teu povo no mundo que precisa tanto de Ti. Que o povo venha se colocar diante do Senhor. Que o povo venha entender que o Senhor é o único Deus. Que nós somos fracos, frágeis e precisamos de Ti, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos, Te adoramos na beleza da Tua santidade. E agradecemos a Ti por todas as coisas, Pai. Pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Que a Tua palavra seja viva, para que possamos olhar para cima, olhar para Ti e viver pela fé, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor com o irmão Edgar. Boa noite, irmãos. Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, nesse momento difícil, nesse momento de isolamento social, né? Estava conversando com o irmão quando eu cheguei aqui, que a gente sente falta, né, daquela coisa de chegar e abraçar o irmão, né, de dar aquele tapinha nas costas, né. Agora a gente chega aqui, quando vê o irmão, tem que falar oi de longe, então no cotovelo aqui é meio complicado, né. Tô morrendo de saudade dos irmãos, mas a gente tem que fazer isso, né, não tem como. Não é uma coisa, é uma questão de saúde pública, como o pastor muitas vezes já falou, né. Mas estamos aqui para adorar o Senhor, né, como o pastor Rony falou. A gente vai continuar adorando a Deus nas redes sociais e até se passar, né? Aí a gente mata a saudade depois dos irmãos. O pastor Rony pregou na quarta-feira sobre Salmo, e tem um salmo que eu tenho meditado muito nele, que é o Salmo 23, que inclusive o pastor Rony falou bastante dele no culto de quarta-feira. E é um salmo que coloca a gente como dependente, né? A gente como ovelha. E nesse momento, mais do que nunca, né, a gente tem que ter a tranquilidade, né, e a sabedoria de colocar Deus à frente de toda essa situação, né? Porque a gente vê que tem muita gente que está à nossa volta, que o pessoal está desesperado, completamente desesperado. Tanto em relação à financeira ou questão de saúde mesmo, o pessoal está extremamente desesperado. Então a gente tem que ter a mansidão, a tranquilidade, e que as pessoas possam ver na nossa vida, nesse momento de dificuldade também, a paz de Cristo, a tranquilidade, e que as pessoas possam
e se perguntar por que esse cara, esse rapaz, ele está tão tranquilo no meio desse caos. Que essas pessoas possam saber que nós servimos um Deus que está no controle de tudo, como o pastor muitas vezes já falou. É um Deus que cuida da gente, independente do que está acontecendo. Eu sei que é difícil, ainda mais em casa, no confinamento, né? Minha esposa tá me deixando maluco, eu falo para ela, por causa da preocupação, das coisas, tudo, né? E eu sei que isso é coisa de mulher, né? Essa preocupação com a casa, com os filhos, com a saúde. Mas, em nome de Jesus, que Deus nos dê graça para passar por esse momento difícil e muita paciência. Amém? Vamos cantar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me pra junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do teu nome, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor, tu és o meu pastor, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me
consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Amém? Que o Senhor, que esse salmo seja uma verdade na nossa vida, que nós possamos verdadeiramente descansar na palavra do Senhor, no que Ele diz. Amém? Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém? Pastor? Meus queridos, nesse novo momento, eu estava compartilhando essa semana com algumas pessoas. Talvez você vai dar risada nesse momento, eu sou de uma época que o desenho, quando eu era criança, preferido eram os Jetsons.
Jetsons, ele mostrava o patrão falando com seu funcionário através de uma televisão. Há 30 anos atrás, isso era muito interessante para nós crianças, porque nós achávamos que isso nunca iria acontecer. E agora nós chegamos na geração dos Jetsons. O problema é que eu sou da geração dos Flintstones. Então eu não estou habituado com isso. E tem muitas pessoas que não estão entendendo esse novo formato de ficar em casa e as coisas acontecerem pela televisão, pelo celular. E a igreja não para. Alguns irmãos estão perguntando: como nós vamos contribuir? Eu quero ser fiel a Deus, continuar entregando os meus dízimos, participando desse privilégio que é servir com o que temos, com tudo que somos. Aí eu falo para você, meu querido, fique tranquilo. Nós, a igreja, como já foi dito, nós vamos continuar trabalhando neste formato dos Jetsons pelo celular, de forma virtual, e você também pode fazer a sua contribuição aí da sua casa, através da conta bancária que vai aparecer aí na sua tela, e você pode fazer a entrega dos seus dízimos, a entrega da sua oferta. Você pode fazer mais do que isso. O pastor lançou aqui também um fundo emergencial com uma contribuição para dar assistência a pessoas da igreja e da comunidade que esteja precisando. Então você também pode contribuir, e lá na tela vai aparecer depois o celular do secretário da igreja. Você faz o seu depósito e você identifica dizendo que é o seu dízimo, que é uma oferta voluntária ou que é uma oferta para o fundo emergencial. Tá bom, meu querido? Então, continue contribuindo. Esse é o momento de exercício da fé e, com certeza, Deus será louvado também através da sua fidelidade. Eu queria ler um texto. É um texto adaptado. O pastor, essa semana, o pastor Atílio falou sobre Abacuque, né? Vivenciando um momento desse lá no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu queria pensar com você numa adaptação desse texto. Diz assim: ainda que a gasolina não apareça nos postos, e não haja frutas no mercado, e os produtos das prateleiras não estejam mais ali, e no campo falte óleo diesel para as máquinas, e as ovelhas não sejam transportadas para o açougue, e nos currais não haja gado para o abate. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que isso seja uma verdade. Mesmo que falte tudo, a nossa fé não vai ser abalada e nós vamos continuar louvando, se alegrando e exultando nesse Deus da nossa salvação. Que Deus te abençoe de ser fiel nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Amém. Este é um momento importante do nosso culto, momento da palavra do Senhor. Peço a você que não se distraia. É muito fácil estar no sofá aí da casa e alguma distração, mas eu peço que você se esforce e ouça aquilo que Deus tem para falar no seu coração. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem desta noite, eu daria A Fé do Fundo do Poço. Se você estivesse no fundo do poço, como seria a sua fé? O fundo do poço, olhando para o ditado popular, o fundo do poço é estar numa circunstância ou numa situação difícil. E quando você chega no fundo do poço, eu queria pensar num poço mesmo, numa situação difícil, não é nada agradável estar no fundo do poço. Porém, quando nós chegamos no fundo do poço, nós só temos três opções. E eu queria pensar com você. Você está lá no fundo do poço, você pode olhar para si. Primeira opção, olhar para si. Você pode olhar para fora do poço. E você pode, e eu penso que a melhor sugestão para você nessa noite é olhar para o alto, de onde virá o socorro. Se coloque como uma pessoa que está no fundo do poço, porque eu quero falar exatamente de alguém que vivenciou literalmente o fundo do poço. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia e fique com ela aberta, lá em Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler os versos 23 e 24 e depois nós vamos ler mais alguns versículos, mas abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 37, versos 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus: Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e fala do nosso coração, através da história de José, da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha ferver no nosso coração nessa hora,
em nome de Jesus. Amém. Esse jovem chamado José, filho de Jacó. Essa história de José é muito conhecida. Você já ouviu falar na história. A história de José, além de conhecida, foi feito alguns filmes. E ele é muito conhecido como José do Egito. Esse texto, José tinha 17 anos, quando foi jogado no fundo de um poço. José morava em Hebrom com seu pai Jacó. Seus irmãos, ele tinha 11 irmãos e moravam na terra de Canaã. José era o filho mais amado. Se você olhar aí na sua Bíblia, se está aberta no versículo 3 do capítulo 37, você vai ver que o texto diz que o seu pai amava José mais do que os outros filhos. Uma explicação porque um pai amava mais os filhos, porque José amava a mãe de José. Jacó amava a mãe de José, Raquel, mais do que todas as mulheres que teve. Ele tinha um amor muito grande. E Raquel, quando o irmão de José, o mais novo, Benjamim, nasceu, ela veio a falecer. Por isso José se tornou o filho ao qual o pai lhe oferecia mais atenção. Ele recebia mais presentes, ele era o queridinho, recebia roupas diferentes. E o pai, Jacó, colocou José como um líder, colocou uma posição de líder sobre seus irmãos. E por causa dessa acepção de filhos, isso gerava nos seus irmãos muita inveja, muito ódio. E para piorar, José teve 2 sonhos e contou ao seu pai e seus irmãos. E nesse sonho, José sonhou que eles reverenciavam José. Isso aumentou o ódio, foi crescendo o ódio. E no capítulo 37, aí no início, você vai ver que José dedurava a má conduta dos seus irmãos. Tudo isso foi piorando. E um dia o pai Jacó manda os seus filhos apacentar o rebanho. E logo em seguida ele manda José para supervisionar seus irmãos. E quando viram de longe, você vê aí na sua Bíblia, no versículo 18 até o 24, quando viram de longe José, a Bíblia diz assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Tamanho ódio dos irmãos. No 19 diz assim: e dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramais sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir a seu pai. Aí vem o 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, lançaram na cisterna, vazia e sem água. Lançaram no buraco, vazio e sem nada. Lançaram no poço, no fundo do poço, no vazio, sem nada. E eu queria pensar com você a fé do fundo do poço. Literalmente José está no fundo do poço, está nessa cisterna. É o primeiro poço que eu vejo sem água. O poço estava seco. O poço era um buraco fundo. Imagine jogando José neste lugar. Fundo, escuro, vazio, sem nada. Talvez ele, ao cair, se machucou. E num dia só, saindo dos seus sonhos, de repente, sem esperar, sem aviso prévio, ele nunca esperava estar no fundo do poço. De repente está lá José no fundo do poço, de queridinho do papai, para uma situação terrível e calamitosa, numa situação nada agradável. Porém eu quero pensar com vocês 3 opções de José no fundo do poço. Ele podia olhar para si,
Ele podia olhar para fora do poço, ou ele podia olhar para o alto. E José olhou para o alto, de onde veio o seu socorro. Eu queria pensar com você essas 3 possibilidades, quando estamos no fundo do poço, aprendendo com José. Primeira característica, primeira situação, de olhar para si. Olhar para si era olhar para baixo. Você está no fundo do poço, e você olha para si, você começa a olhar para baixo. Você abaixa sua cabeça e começa a pensar apenas em você. Essa é uma característica muito convidativa no momento de fundo de poço. Quando estamos no fundo do poço, é quase que natural olharmos para nós mesmos. Eu compartilhei essa semana na live, em uma das devocionais, que eu tive uma experiência. Fui ao mercado, supermercado, comprar algumas coisas, e chegando lá eu vi uma pessoa que me chamou a atenção. Um senhor com um carrinho cheio de carnes, inteiro, não tinha nada, só carnes. Um carrinho desses grandes de compra. Eu fiquei pensando, ele está pensando em si. Talvez ele está pensando que ele vai chegar na casa dele, vai olhar para o buraco dele, o poço que ele está, vai falar assim: agora eu fico aqui, vou comer, vou ficar o tempo que for necessário. Ali tinha carne para um ano. Nós vivemos dias onde nós chegamos no fundo do poço e cada um olha para o seu poço. Cada um quer se salvar do seu buraco. Eu fico pensando, José olhando para baixo e vendo de onde ele chegou. Por que estava ali? Injustamente. Podendo ficar procurando respostas. Quando nós olhamos para si, nós ficamos procurando respostas. Ficamos procurando culpados. E temos pouca solução. Talvez José poderia culpar seu pai. Quando ele olhou para si lá no fundo do poço, talvez ele falou: meu pai é culpado disso. Ele que gerou nos meus irmãos esse ódio. Eu nunca pedi para ser queridinho. Eu nunca pedi para estar nessa condição que ele me colocou. Talvez José culpou seu pai. Talvez ele, olhando para si, ele se culpou. Quando nós olhamos para a nossa situação e olhamos com a cabeça para baixo, nós começamos a ficar culpados e ficamos fracos e não achamos solução alguma e ficamos vivendo como derrotados, dentro do fundo do poço. Talvez José pensou nos seus irmãos. Olhando para si, ele começou a olhar para os seus irmãos e culpou os seus irmãos. Talvez ele pensou que poderia com as suas próprias forças. Quando nós olhamos para si, queremos resolver, apenas olhando para si, nós queremos resolver das nossas maneiras, talvez enchendo o carrinho de carne. Talvez ele pegou ali dentro do buraco e começou a subir o buraco, para chegar lá fora do buraco, sabendo que lá fora tinha uma situação calamitosa, e de repente ele chega lá em cima, com as suas próprias forças. Talvez os irmãos dele pegassem ele e matassem ele. Talvez ele subisse com suas próprias forças, e quando chegasse lá em cima, os irmãos dele jogavam ele de novo para baixo no buraco. Eu queria pensar com você a primeira situação, querido. Quando você estiver no fundo do poço, se você se sentir no fundo do poço, se você acha que essa situação que estamos vivenciando vai chegar no fundo do poço, nunca olhe para si, nunca olhe para baixo. Talvez a segunda situação é muito praticada nos nossos dias. Olhar para fora. Ver do fundo do poço, ficar olhando lá para fora. De dentro de casa, ficar olhando lá para fora. Olhar para a circunstância. Parece que quando chegamos em algumas dificuldades que aparentemente não temos força para lutar, então ficamos presos, alimentando ódio pelos culpados, querendo a punição deles. Se José pudesse se vingar de tamanha maldade, José pagaria um mal com 2 males. Olhar para a circunstância é diferente de olhar para si. Pois olhar para si, no fundo do poço, é se martirizar por estar naquele sofrimento e se sentir infeliz, incapacitado, perdido,
e que tudo está acabado. Mas olhar para a circunstância é encontrar culpados para se sentir melhor, para se sentir aliviado, como um bode expiatório que leva a culpa pela situação que você está vivenciando. E isso nos isenta de nossas culpas. Imagine José olhando para as circunstâncias. Ele lá do fundo do poço, ele ia olhar e desejar a morte dos seus irmãos, os culpados. Será que isso tiraria ele do fundo do poço? Meu querido, olhar para fora, olhar para as circunstâncias apenas e ficar olhando para ela e querer fazer justiças com as próprias mãos, isso não resolve a situação. Essa semana, falando sobre o tempo ocioso, eu falei na devocional, falei, meu querido, para de ficar assistindo alguns programas de televisão que te colocam olhando para as circunstâncias e te colocando mais para baixo ainda, te derrotando mais ainda. Para de olhar para fora, para de olhar para as circunstâncias. Nós já temos muitas informações sobre o momento que vivemos. José não ficou olhando para as circunstâncias, e seus irmãos não seriam mudados em nada, a situação não mudaria em nada, e José nunca sairia do buraco se ele ficasse olhando apenas lá para fora, aonde a calamidade do ódio estava imperando. Por isso eu queria convidar você a olhar para essa história e olhar para o alto, olhar para cima, olhar para Deus. Essa palavra que está escrita da revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida, é para, nesse momento, que a fé no Senhor cresça no seu coração, porque José é um exemplo disso. José sempre olhou para cima. Se tem uma história que eu gosto, é de José. Não tem um momento que José está murmurando, não tem um momento que José está reclamando, não tem um momento que José desistiu. José sempre olhou para cima. Começa com seus sonhos, sonhando os sonhos de Deus, sonhando os projetos de Deus. Em seu coração, em sua mente, quando nós sonhamos, é aquilo que nós estamos pensando. José, em sua mente, havia uma fé, que tudo estava sob o controle do eterno Deus. Ele sonhava com Deus, ele acreditava no Deus de seus pais, da sua descendência, de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele esperava por ele, ele confiava nele, ele obedecia e ele descansava nele. E eu queria pensar nessa fé de José, de olhar para o alto. Queria incentivar você a olhar para o alto, como José, para experimentar uma fé que tira do poço e te leva para o alto, que te tira do poço e que te leva para o alto. Que em nome de Jesus você entenda isso na história de José. Primeira característica de José que olha para cima é crer no Deus verdadeiro. Só existe um Deus, meu querido, é o Deus da palavra. José sempre olhou para cima, acreditando nesse Deus, o Deus que os avós dele falavam, o Deus do seu avô Abraão, do seu avô Isaac, do seu pai Jacó, da sua descendência. Ele sempre esperou no Deus verdadeiro, no Deus da palavra. Nós temos hoje, todo mundo fala em Deus, mas que de um Deus que vai te livrar do buraco e você não terá mais problemas. E não é esse Deus que a palavra nos mostra. Olhar para o Deus verdadeiro não significa sair do poço e tudo ficará imediatamente bem. Não significa isso. José acreditava no Senhor, por isso Deus usou seu irmão Rúben para protegê-lo da morte, porque não era momento de ele morrer. Mas porém, do fundo do poço, mesmo ele acreditando em Deus, ele sai do fundo do poço para a situação dele piorar. Agora José é vendido como escravo. Os irmãos resolvem não matá-lo, mas tirá-lo do fundo do poço para vender como escravo. Nós estamos achando que a situação está no fundo do poço. Eu fico pensando, e se a situação piorar, meu querido? Você vai continuar acreditando em Deus? Quando José é tirado do fundo do poço, é vendido como escravo, ele não negou esse Deus, ele continuou acreditando em Deus. Primeira coisa, acredite no Deus verdadeiro. Segunda característica da fé que olha para o alto, a fé de José. José esperava por ele. Quando você acredita no Deus verdadeiro, em toda e qualquer situação, você está esperando por ele.
É tipo como no desenho das crianças que quando o Chapolin diz, quem poderá me defender? E sempre aparece o Chapolin. A fé do alto é essa fé. Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos defender? Quem espera no Senhor sabe que Ele vai aparecer no tempo certo. José olhou para cima, José esperava nesse Deus que iria livrá-lo. Isso não significa que não teria mais aflições. O Deus da palavra nunca prometeu isso, que nós não teríamos mais aflições. Eu gosto de pensar naquilo que a teologia chama de revelação progressiva. Que Deus se revela na humanidade de forma progressiva. Deus trabalha com o tempo e com a história. E Ele vai se revelando, como se Ele fosse crescendo na sua revelação, para que no ápice, no momento certo, Ele aparece no tempo kairos, no tempo de Deus, Ele vai aparecer, querido. Você espera no Senhor, como José esperou, sair daquele poço, e depois a coisa piorou, ele foi parar como escravo no Egito, e ele continuou esperando no Senhor. Tem um ditado popular que diz, quem espera sempre alcança. Quem espera no Senhor sempre alcança, querido. José esperava no Senhor, e por isso, ele chega no Egito como escravo. Sabe quem compra ele como escravo? Um homem chamado Potifar. Um general, um comandante do Egito. Um grande líder do Egito. Compra ele, e agora, e eu queria ler com você essa história, lá em Gênesis capítulo 39, você que está com a sua Bíblia aberta, José sai do fundo do poço, vai parar no Egito como escravo, e agora ele se torna um mordomo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, nós vamos ler os versos de 1 a 4. E diz assim a palavra de Deus: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e ele lhe passou às mãos tudo o que tinha. Meu querido, minha querida, José sai do fundo do poço, vai para o Egito como escravo, esperando que no momento certo Deus iria agir, e Deus começa a agir na vida dele. Deus começa a agir e agora ele se torna mordomo da casa de um chefe do Egito. Tudo foi colocado nas suas mãos, porque ele acreditava no Senhor, porque ele esperava no Senhor. E porque ele esperava no Senhor, Deus o levou para um momento melhor. Agora ele está morando numa casa, as coisas começam a melhorar para José. José confiava no Senhor, e porque ele confiava no Senhor, ele dependia, e entregava tudo em suas mãos, mesmo que as coisas não pareciam cooperar. Porque quando José estava tudo bem, na casa de Potifar, as coisas já tinham melhorado para José, as circunstâncias já estavam melhores, não estava mais no fundo do poço, não era mais escravo, agora ele era um chefe da casa de Potifar. Agora a esposa de Potifar, de forma tentadora, tenta ele, e por ele confiar no Senhor, por ele esperar no Senhor, ele nega relação com esta mulher. Essa mulher cria uma situação mentirosa, de engano, e cria essa situação, e está lá na sua Bíblia, nós não vamos ler, mas lá em 39, 7, versículo 7, e diz que por causa disso, o Potifar, achando que José tinha enganado ele, manda prender José. José agora sai da casa novamente e vai parar numa prisão. Você já pensou nessa história, querido? Que história triste! Sai do fundo do poço, vai parar no Egito como escravo, parece que está
tudo melhorando, de repente começa a piorar de novo. José vai parar na prisão. Mas José confiava em Deus. E mesmo na prisão, confiando em Deus, esperando no Senhor, acreditando que em algum momento Deus iria agir na vida dele, Deus age. Lá na prisão ele se torna líder de todos os prisioneiros. Ele se torna o chefe daquela prisão. Para quem olha para o alto, para quem olha para cima, Deus sempre usa toda e qualquer circunstância para você ser bênção. Lá na prisão José foi bênção. José serviu aos prisioneiros. José, através da vida de José, os prisioneiros conheceram que existe um Deus. Através da vida de José, o Potifar soube que existe um Deus. Através de José, toda uma terra soube que existe um Deus. Quando a sua fé é uma fé que olha para cima, Deus vai olhar para você e vai te usar como um servo dele. José confiou, mas José também obedeceu em tudo a Deus. Eu fico pensando nos momentos difíceis da vida, como foi de José. Vendido, que sai do poço, vendido como escravo, que vai para uma prisão injustamente. Em tudo José obedece a Deus, nas piores circunstâncias. Eu tenho uma preocupação, meu querido, você que me ouve. Alguns dizem que essa situação que estamos vivendo, as circunstâncias que estamos vivendo não vai chegar apenas no fundo do poço. Essa circunstância vai piorar. E eu tenho uma preocupação com a fé que você exerce. Se é uma fé que olha para si, se é uma fé que apenas olha para as circunstâncias, ou se é uma fé que independente de tudo olha para o Senhor. E a minha preocupação é que pessoas olharão para si apenas, e sairão correndo para se salvar. José obedeceu ao Senhor, porque a fé de José é daquele que olha para o alto, e ele foi um instrumento para todo mundo, por causa dessa obediência. Agora ele sai do fundo do poço, sai da condição de escravo, sai de prisioneiro para governador. Deus leva ele no tempo certo, porque ele esperava no Senhor. No tempo certo, ele se torna governador do Egito para abençoar um povo, uma nação que estava sofrendo e padecendo fome naquele momento. E Deus agora coloca ele num lugar de descanso, por ele obedecer ao Senhor. Agora ele está num lugar de descanso, agora ele é o governador do Egito, e agora ele começa a pensar e ser um instrumento de Deus para abençoar aquela fome, aquela situação calamitosa do mundo. E quem chega até ele? Quem chega até o governador José, que está olhando para cima, que está mostrando ao mundo que existe um Deus? Os irmãos dele, os mesmos que colocaram ele no fundo do poço. E lá, se você olhar na sua Bíblia, lá no capítulo 42, no versículo 21, os irmãos estão ali agora diante de José, implorando para que o governador desse ou vendesse comida para eles. E eles, com medo, eles começam a lembrar quando José estava gritando no fundo do poço. O texto diz que José gritava com a sua alma. E os irmãos dizem assim: e ele gritava e nós não o ouvíamos. José agora está diante destes irmãos, mas ele está descansando no Senhor, sabendo que ele é governador porque Deus o levou ali, porque Deus tinha um propósito com todas essas circunstâncias difíceis, com toda a sua história triste. E nesse momento que ele está lá em cima, ele olha para os seus irmãos e ele perdoa os seus irmãos. Quem olha para o alto, quem descansa sua vida no Senhor, vai liberar o perdão, vai ser instrumento de bênção. E assim foi com a vida de José. A vontade para a minha vida, meu querido, a vontade para a sua vida é de olhar para o alto, é viver esse momento pela fé em Deus. Podemos ser usados por Deus para sair do poço, para chegar em lugares altos, como instrumento de Deus para este povo, para esta nação. E você pode encontrar o descanso no Senhor como José encontrou.
Pode ser que demore algum tempo, mas a sua fé não pode ser abalada. Em toda e qualquer situação, olhe para o alto. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, tem uma galeria de heróis da fé. De heróis, de homens e mulheres que olharam para o alto. Lá tem uma galeria da fé. E sabe quem está lá? José do Egito. Ele está lá. Meu querido, esse é o momento que Deus está nos convidando. E essa história, ela fala no meu coração e no seu para olhar para o alto. Porque nas mãos de Deus, o mal intencional se torna um bem eventual. O fundo do poço pode ser provisório, porque em algum dia você vai estar no palácio. Não olhe agora o fundo do poço. Não olhe agora a situação calamitosa. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para baixo. Não olhe para si. Deus está te convidando a olhar para o alto, porque um dia Ele vai te levar para um palácio. Tudo isso aqui é passageiro. Toda essa história de José, para redimir a história do seu tempo, da sua geração, para conservar muita gente. A história de José, Deus usa toda essa história de José para conservar muita gente. E Ele quer redimir muita gente. Muitas pessoas estão no fundo do poço, talvez seja essa a situação. Você precisa olhar para o alto. Você precisa olhar para a cruz. A única forma de salvar a sua vida é olhando para a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou. Muitas pessoas ainda precisam olhar para a cruz. Talvez essa pessoa seja você, querido. Olhe para a sua condição, sim. Olhe para si e veja que está no fundo do poço. Que tem um vírus te matando, sim. Esse vírus chama pecado. E o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz isso. E você precisa mudar. E a única maneira de mudar é olhar para cima, reconhecer que está no fundo do poço e olhar para cima, e você encontrará a verdadeira salvação, o verdadeiro antídoto para esse vírus do pecado que mata. Que nesta noite, esta palavra venha arder no seu coração, que o Espírito Santo está falando no seu coração, não endureça o seu coração. Ore nessa hora, coloque-se diante dele, entregue-se a Ele e exerça a fé do alto, aquela fé que crê no verdadeiro Deus, aquela fé que espera em Deus, aquela fé que confia em Deus, que obedece a Deus em tudo, e aquela fé que descansa no Senhor. Que assim seja na sua vida. Entregue-se para Jesus Cristo, hoje e sempre. Vamos orar. Feche seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e olhe para a sua vida. Não tenha medo do fundo do poço, porque às vezes Deus está te levando no fundo do poço, que aí é o único lugar que você vai olhar para cima. Deus quer que você olhe para a cruz. Deus quer que você olhe para cima. Em oração agora, entregue a sua vida para Jesus. Confia nele. E tudo o mais Ele fará por você. E o mais Ele já fez por você. Morreu na cruz pela sua vida, para te tirar do fundo do poço, para te salvar e te dar vida em abundância. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado pela Tua palavra, a Tua revelação. Podemos olhar para a Tua palavra e te enxergar, e ver a Tua ação poderosa na história de José, que de forma progressiva, num tempo do Senhor, o Senhor usou todo o sofrimento de José para salvar muitas pessoas. Quando eu olho para José, eu olho para Jesus, Pai, que também entregou a sua vida para a salvação de muitos, de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha falar nos corações nessa noite, Pai.
Que aquele que me ouve, Senhor, que ele esteja ouvindo ao Senhor. E que o Senhor esteja falando ao seu coração e que, em nome de Jesus, a sua fé seja estabelecida pelo ouvir a tua palavra. E que cada um possa olhar para o alto, olhar para ti. Não ter medo do fundo do poço, não ter medo da situação calamitosa, mas confiar em ti em todo o tempo, em obediência à tua palavra. Porque logo, logo, o Senhor estará voltando e o céu nos aguarda, vida eterna, para todo sempre. Que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos. E eu oro e agradeço por tudo e te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Viva e exerça essa fé do fundo do poço de José, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um último louvor a Deus, dizendo que o Senhor é o nosso descanso. Amém? Que nós descansemos nos braços do Senhor, pois Ele é aquele que nos guarda e sempre nos guardará. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos.
caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.